Nos cumprimento a toda a paz do Senhor. Louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus aqui pela vida do pastor Arildo, grande amigo, vamos ver, vamos dar. Louvo a Deus pela vida do pastor Vitor, meu amigo. Louvo a Deus aqui pela vida de cada um. Deus continua abençoando pela vida da esposa, pastora, esposa do Arildo. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que sempre me apoia, meu cunhado, Tiago Maldeci, meus filhos, os irmãos que vieram aí da congregação, e trago aqui a paz do Senhor do pastor João que está em Goiânia fazendo tratamento, mas mandou a paz a esta igreja. Né? Eu queria tanto estar com os irmãos. Dizer aos irmãos que eu estou feliz, irmão, de estar aqui nesta noite. Eu já tive aqui uma época que a igreja era só um pontapé, né? E na época que nós estivemos aqui, estava um dia assim, um pouco turbado. O pastor Ailton dizia para mim: rapaz, vai passar agora, o povo quer que a casa da igreja. O pastor mandou parar. Naquela noite Deus me deu uma palavra e dizia para ele que não ia parar, ia continuar. E Deus me mostrava naquela noite uma grande igreja aqui neste lugar. E hoje eu passo nessa estrada aqui e vejo esta igreja que Deus me mostrou naquele dia. Né? Isso aqui é só um começo, é coisa grande. E eu estou feliz de estar aqui, porque aqui que eu nasci. A igreja Galileia foi aonde nós nascemos. Né? Para quem não sabe, eu fui criado na fazenda ali do Monte do Arildo. Teimoso prendeu, mas onde deu, né? Então nós temos assim uma felicidade que nós encontramos. Eu estou feliz de estar aqui. Nesse momento também eu cumprimento a todos da paz do Senhor. Quero também cumprimentar o Adelino, grande companheiro, Deus abençoe, viu? Feliz de ver. Eu só estar aqui. Aleluia! Santo, santo é o nome de Jesus.
Amém? E esse não é o nosso primeiro CD, quando ela gravou, já tem uns 25 anos também. Por aí, né? Soltou aí. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é grande, misericórdia. Aleluia. Glória a Deus, abençoe. Vamos em pé. Está na nossa Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 9,
leremos somente um versículo da palavra de Deus nesta noite. Amém, igreja? Todos encontraram? Diz assim: mas onde os seus soldados abriram-se o lago com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amém? Podemos retomar nossa cena. Quero dizer com Ailton, como ele falou, nós estamos ali na tribo de Judá. Realmente aqui os irmãos cantar. Nós queremos convidar os irmãos também para irmos ali, né? A gente vai cantar com a história. Eu vi um irmão cantor aqui no joelho, abençoado, né? Que é também o signo de oração, abençoado, né? Irmãos, e a gente se alegre, né? Que a igreja é tão abençoada, a gente nasceu, cresceu, conhece o trabalho do pastor, e eu estou louvado por isso, viu? Dizer aos irmãos que nós estávamos ali escutando o show, fazendo algo do Senhor, mas foi cometido ali uma enfermidade, e enfermidade não só, lá foi de tudo, do espírito e da carne, né? Lá a gente dormiu na rede e acordamos só com a corda na mão, onde nós tínhamos tudo, casas foram quebradas tudo ali, perdemos tudo. Mas eu ainda cometi uma enfermidade e fiquei muito tempo na cadeira de roda, matado, né? Aí eu dei testemunho, então os irmãos conheceram aqui, né? Para mim não tinha jeito, o médico olhava, não tinha jeito. Mas Deus tem, com certeza, o plano da vida do crente. Quando o médico fala, quando pensa que não tem mais jeito, a gente começa, né? Então, irmãos, é isso aí, eu sou um milagre na presença de Deus. Passei 38 dias internado no Dani, mais 16 dias de condição de trabalho, e eles não descobriram o que eu tive, né? Chegando na Araguaí, o dia que estava lá, descobriram. Um pouquinho meio difícil, não esqueça, eu sei que era bactéria rápida, né? De 100, 5 escadas. E eu sou desse ciclo agora de Deus, né? Se os irmãos estiverem passando por um problema, não desanime, viu? O médico fala, mas a palavra de Deus é outra. Amém? Então eu sou sempre feliz por isso, por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E hoje eu estou aqui dizendo aleluia, glória a Deus. Amém? Queridos, a Bíblia nos fala hoje à noite sobre Santa Ceia. A gente não vai, provavelmente sabe, eu sou muito assim, listo com as coisas, né? Não quero tomar muito tempo, mas quero nesta noite falar de 5 importantes do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que um certo dia, Jesus estava ali no seu discípulo e disse a ele: vamos orar. E quando Jesus foi e voltou, ele estava dormindo. Foi mais a primeira vez, segunda vez, e todo momento que Jesus voltava ali, encontrava ele dormindo, que estava cansado, que estava às vezes desanimado, porque é fácil, meus irmãos, glorificar a Deus passando, às vezes, quando nós estamos bem, mas glorificarmos a Deus passando é difícil, né? Arrancar o glória de quem está passando dificuldade, né? E os discípulos naquela época eram tanta coisa, porque o seu maior amigo, o seu maior companheiro naquele momento estava ali sendo preso, né? Muitas pessoas eles criticando, porque com certeza falaram: cadê o Cristo de vocês, né? Já estava preso como malfeitor, como o maior ladrão, o maior malfeitor, todas as irmãs deles ficaram preocupados. E naquele momento, amados irmãos, Jesus, quando orou ali, amados, disse: olha, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas ele disse: faça-se como você quer, não como eu quero, né? Aleluia! Amado, a Bíblia fala que naquele
Jesus morreu ali, o seu suor saiu sangue, um gota de sangue, né? Aleluia. Nunca nós provamos na ciência que alguém fez alguma coisa de suar sangue, mas Jesus suava sangue no meio. Pastor, mas por que Jesus suou sangue ali? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos, por que Jesus suou sangue naquele momento? Porque Jesus deixaria todo o seu poder e passaria a ser assim como nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus, mesmo assim, ele foi entregue à mão dos homens, foi sofrer, né, foi batido, foi chutado, foi insultado, mas por tudo pelo nosso pecado. Às vezes nós reunimos aqui hoje, né, mas não sabemos a importância, meus amados irmãos, que tem a Santa Ceia do Senhor. Porque ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Jesus está dizendo todos os dias que ele está à porta, voltando, porque o grande sacrifício ele já fez por toda a cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, todas as pessoas que estavam do lado de Jesus começou a ser Jesus já de longe, Pedro já estava de longe, já era um grande amigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, amados irmãos, quando agora vai dizer, já que eu vou levar a cruz, aleluia, e Jesus, enquanto Jesus estava levando a cruz, amados, quando ele foi crucificado, antes dele morrer, ele já começou a salvar a gente, né? O ladrão estava do lado dele, aleluia, quando ele disse, se for possível, e sabe que hoje mesmo estará comigo no paraíso do nome. Só porque Jesus levantou a mão, já começou a salvar a gente, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, uma missão de Cristo aqui na terra foi grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós continuamos fazendo esta missão, continuamos pregando a palavra, continuamos ensinando a palavra. É doído, aleluia, mas quando nós olhamos, vemos o tamanho do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro sangue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sangue no rosto, louvado seja Deus. Amados irmãos, eles pegaram, desceram-se uma grande coroa, colocou-se na cabeça de Jesus, e aqueles espinhos, eles cravavam no corpo, aleluia, na cabeça de Jesus, e começavam a escorrer o sangue, aleluia, louvado seja Deus, sobre o rosto de Jesus. E aquele sangue, amados irmãos, caía nos olhos de Jesus. A hora, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, não sabe o que é madrugada, aleluia. Mas mesmo assim, a gente estava ali com nós, fui pegando para lá. E sabendo, meus amados irmãos, que mesmo assim, Jesus carregou aquela cruz, aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos que enquanto nós temos a nossa mão, algum cisco cai nos nossos olhos, nós colocamos o nosso dedo e tiramos. E nem o próprio mão, nem os próprios pés, Jesus não tinha naquela hora, porque estava amarrado, aleluia. E o sangue escorria sobre os olhos de Jesus. Ele não podia, aquela fadiga danada, louvado seja Deus. Os irmãos sabem, amados, como nós estamos com fadiga. Aleluia, se uma meia senta, se outra coisa senta, nós ficamos fadigados. Mas mesmo assim, Jesus carregava aquela coisa no cavalo, 3 horas da tarde, aleluia. Sangue no rosto. Sabe por quê, amados, aquele sangue no rosto? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, aleluia. Pode ser o maior cachaceiro, pode ser o maior drogueiro, pode ser o homem lá no mundo, aleluia. Quando ele aceita Jesus, alguém olha para ele e diz, rapaz, você está diferente, aleluia. Eu estou olhando para você, você era diferente, mas eu olho para você, a tua cara hoje brilha, o que está acontecendo com você? Sabe o que é isso, amados irmãos? É o sangue de Jesus que foi derramado lá no seu rosto, aleluia. Porque é um crente que anda no vale dele brilha, aleluia. Ele é diferente, aonde ele chega, alguém na porta dele diz, esse aqui é crente, esse aqui é o servo de Jesus, lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. Sangue nas mãos. Amados irmãos, nós sabemos que aquela cruz de madeira era uma grande cruz, aleluia, louvado seja Deus. Diz o historiador, amados irmãos, que quando eles foram fazer a cruz, eles não mediram, aleluia. E quando eles pregaram Jesus, aleluia, não dava, eles rasgaram no que pôde, aleluia. E rasgaram e pregaram Jesus,
aleluia, louvado seja Deus. Sabe por que, amados, aquele sangue estava escorrendo na mão de Jesus, aleluia? Sabe por quê? Porque a mão de Jesus, aleluia, aonde nós estamos, a mão de Jesus está por cima de nós, abençoando a igreja, abençoando o teu povo, abençoando os teus servos, aleluia. Aonde nós está com a mão estendida, curando as enfermidades, aleluia. E quando nós levantamos as nossas mãos, o diabo sai, toda coisa sai, o demônio sai. Sabe o quê? É o poder da mão de Jesus que foi pregado ali na cruz do Calvário. Lava canta, lava sul, onda, lava chai. Aqui eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesta noite. Aonde tem crente batizado no Espírito Santo de Deus, levanta a tua mão e exalta o nome do Senhor. Ele está aqui, você não vem aqui hoje por acaso, não. Você vem aqui porque Jesus te trouxe e relembrar da grande morte, lembrar da grande glória pelo teu pecado. Oh, aleluia, alabai-se, decanta, alabação, alabai, decanta, alabação, alabachai. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos, quem tem Espírito Santo na vida, é momento de se alegrar, é momento de glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Hoje, para nós cantar o glória do Rei, é difícil, aleluia. Mas eu vou dizer para os irmãos nesta noite, essa igreja aqui é diferenciada, essa igreja aqui foi criada, Deus, foi na oração, foi no jejum, foi no projeto. É por isso que os irmãos estão em pé, aleluia, louvado seja Deus. E Deus que olha para você, meu querido, Deus que olha para você, meu irmão, aleluia. Deus está aqui para te abençoar, para te colocar em pé, para dizer para você que ainda não falhou, ainda tem algo para ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro sangue dos pés, aleluia. Amados irmãos, Jesus, quando ele andava na grande cidade de Jerusalém, e ele andava, meus amados irmãos, aonde ele andava, a marca dos teus pés, aleluia, ficava ali também, aonde ele pisava, a marca do teu sangue ficava ali, amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, por que seria isso? Eu quero dizer para os irmãos, a Jesus, sabe por quê? Porque assim eu desejo nesta noite, aonde Jesus vai, é aonde o crente vai, louvado seja Deus, porque nós seguimos seguindo a caminhada de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. A caminhada de Jesus, meus amados irmãos, é longa, aleluia. Tem vezes que nós cansamos, tem vezes que nós bateamos, aleluia, mas essa caminhada ela vai chegar ao fim, ela vai chegar ao fim. Jesus está buscando esta igreja, aleluia. Hoje é apenas só um ensaio, mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus está preparando uma grande mesa para você lá na glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E todo mundo levantar a mão sem dizer: eu sou vencedor mais uma vez, eu venci no mundo, eu venci, ainda vai ter mais tristeza não, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quarto sangue, aleluia, sangue nas costas, aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos, amados irmãos, quando Jesus estava sendo ali, amados, sepultado, ele estava ali, amados irmãos, sendo batia nele, aleluia. E quando eles curvavam ali, levavam o tronco, eles curvam uma pessoa, e diz a palavra de Deus na história, que aquele chicote, na ponta daquele chicote, tinha ponta de ossos, aleluia. E quando aquele ponta daquele chicote batia, quando eles puxavam, vinha carne, vinha corpo, vinha sangue, aleluia. Mas mesmo assim, Jesus nem gemia, aleluia. Louvado seja Deus. E o sangue descia sobre as costas de Jesus, e ali Jesus estava permanente, amados irmãos, sangue nas costas. Sabe por quê? Mas por quê, pastor? Aleluia, louvado seja Deus. O sangue nas costas, amados irmãos. Os irmãos, eu quero dizer para os irmãos nesta noite, o fardo está pesado, meu querido, aleluia. Às vezes você diz: pastor, eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais, aleluia, louvado seja Deus. É o fardo, meus amados irmãos, que você carrega hoje, aleluia. É através do sangue que Deus derramou nas costas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as pessoas chegam para nós, aleluia, diz: pastor, eu não estou aguentando mais, mas aguenta mais um
sangue. Sangue do lar. Aleluia. Quando a Maria estava ali, presa, o braço não tinha mais sangue, e os soldados pegaram ali a lança, aleluia, e foram furar Jesus do lado. Como a Bíblia diz, não tinha mais sangue, saiu sangue e água. O versículo ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tinha, mas para quê, pastor? Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que todo aquele que tiver sede, venha me beba. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí então, meus amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos, não desanima. Continua nessa caminhada, continua. Eu tenho certeza, assim como Jesus ressuscitou lá no meio daqueles mortos, aleluia. Louvado seja Deus. Mas sabe o que acontece, amados irmãos? Mas quando eles ali ressuscitou, os mortos ressuscitaram ali também com Jesus, louvado seja Deus. E Maria Madalena, mais irmãos, correram e foram ali os sepulcros, aleluia, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus até pela vida das mulheres, aleluia. Eu até, mas não digo que o Evangelho foi chegado primeiro pelas mulheres. Então a gente vai colocar mais um bem aleluia, na Bíblia, a gente sabe que foi das mulheres. Jesus veio ao mundo, foi através da mulher. E lá também os discípulos estavam mais irmãos dormindo, e ela voltou mais cedo, foi lá no sepulcro, ela chega lá e começou a olhar ali, e olhou-se e começou a chorar naquele momento. Sabe o que acontece, amados irmãos? Alguém olha ali dentro, aleluia, e diz: o que tu está procurando, mulher? O que tu está procurando não está mais aqui, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele já ressuscitou, ele já está morando no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vai e conta para os outros, aleluia. Ali naquele momento começou o Evangelho na terra, louvado seja o nome do Senhor. E dizer agora, quando chega lá, Satanás está lá no escuridão, aleluia, está lá fazendo uma festa, batendo aquele tum, e de repente ele pensava que já tinha vencido a morte, né? Jesus, mas sabe o que acontece? Quando ele olha, de repente aparece uma luz ali no meio daquela escuridão e se aproxima, aleluia, perto de Satanás. Ele diz: ei, me dê a chave, aleluia. Agora Satanás pega a chave ali, amados irmãos, e pisa na cabeça do diabo. E sabe o que acontece? Aí chega a hora da vitória da igreja, chega a hora da tua vitória, quando tu está aqui nesta noite, que hoje você poder chamar filho de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu, aleluia, e nós venceremos. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé, por favor, fique em pé. Estou levantando para fora. Fique em pé, por favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu não vou aonde os irmãos estão, porque o Deus que eu sirvo, Ele pode ir onde você está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os irmãos que creem em milagre, todos os irmãos creem em milagre, que Jesus cura, que Jesus chama, que Jesus batiza, Jesus remova, que Jesus faz milagre para ele do povo, aleluia. Quer dizer, irmãos, que eu sou um milagre, Cristo. Eu sou um milagre de Deus. Irmãos, prestem atenção que ainda nós estamos andando assim um pouco meio, não estou muito bem, mas em vista que eu estava, mas eu estou bem demais para o glória do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dizer para a senhora, minha querida, Deus me fala nesta noite. Eu não podia sair daqui para não te falar. O Deus que eu sirvo manda te dizer nesta noite, para você não ter medo, não, minha filha, que Deus é contigo. Lavaço, levanta, lavaço, os homens falam uma coisa, mas Deus fala outra. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem uma grande obra para você aqui na terra ainda. Você vai plantar muito, vai colher muito ainda. Deus está aqui nesta noite, vou dizer para você, não tema. Deus é contigo, e a partir de hoje, Deus está te entregando algo, apóstolo. Eu não sei o que é,
espaço, o céu e a terra jamais a palavra de Deus passar. Oh, Labai, decanta Labassua, da Labaxaia, Alabassua, decanta Labassua, da Labacaxia, da Labacaxia. Preço de derraça, mistério da Labaxaia. Onde está aquele irmão que cantou? Aquele irmão que cantou, onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Aquele irmão que cantou. Saiu? Foi embora. Sabe a esposa dele? Disse para ele, minha querida, na hora que ele chegar, para ele vigiar, vigia. O diabo tem armado uma cilada para ele. E Deus ungiu aquela garganta para louvar a Deus. Não o mundo, não o mundo. Pode ser qualquer projeto para vir para ele, mas não faça isso. Que Deus vai usar ele muito aqui na terra ainda. Aleluia. Agora, nesses poucos dias vai vir um projeto para ele, viu? Para ele. Mas não é na casa de Deus, na casa de Deus, na casa de Deus. Não fuja não, não fuja não. Que Deus vai fazer algo na vida dele, ainda você, ele, não conheço, nunca vi. Mas eu quero dizer para ele, não tem medo, não tem medo. Que quando alguém chamar ele para que ele vá, faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus, que o demais Deus cuida, viu? Não preocupe que Deus cuida, Deus dá, Deus cuida, não te preocupe, não te preocupe, porque a promessa de Deus ela não acaba. Do ventre da mãe foi escolhido, e Deus tem pressa nesse negócio. Quero agradecer ao pastor Ailton pela oportunidade desta noite, por tudo estamos aqui. Se precisou, irmão, nós estamos aqui para fazer uma cultura, viu? Que Deus abençoe. Nós vamos sentar depois. E quero levar esse grupo abençoado para cantar lá, esses irmãos aqui boa, viu? Fazer obra aí, né, irmão? Gente perdendo, a gente querendo, nós precisamos dar para Jesus, né? A massa está por aqui, a massa nos diz por Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.